Glória a Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com a amada igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7 somente. Diz assim: alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Agora, abra no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: e um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os irmãos podem se assentar. Eu coloquei como tema da mensagem dessa noite o seguinte tema: 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e o meu papel como pastor é estar preparando um povo para apresentar a Deus. Amém? Esse é o meu papel. Então, mediante a isso, eu quis falar nessa noite sobre 6 diferenças entre a igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A primeira diferença que existe entre essas igrejas, a primeira diferença é que a noiva, ela é fiel. A noiva, ela é fiel. A noiva de Cristo, a igreja que é considerada a noiva de Cristo, ela é fiel à pessoa de Jesus, porque ela tem um compromisso com o noivo. Para que haja uma boda, para que haja um casamento, se requer, no mínimo, a fidelidade. E a noiva, para que ela possa se encontrar com o noivo, essa noiva precisa ser fiel. E nós somos uma igreja, irmãos, que busca ser fiel a Deus. Nós somos uma igreja que busca a ser fiel ao Evangelho de Jesus, porque nós entendemos que se nós não andarmos na fidelidade, nós nunca iremos ser chamados de noiva de Cristo. Então, como igreja, nós somos uma igreja que busca ser fiel. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu procuro ser fiel ao Senhor. Amém? Somente através da fidelidade é que nós iremos poder ser chamada de a noiva de Cristo. A igreja que é prostituta,
ela ser fiel como a noiva é, a prostituta, ela não é fiel, irmãos. Se você pegar a característica de uma prostituta, ela não é fiel a ninguém, ela não tem compromisso com ninguém. E a igreja que é prostituta é justamente aquela igreja infiel. Ela é infiel ao noivo, ela é infiel aos ensinamentos que o noivo deixou. E por isso que nós, como igreja, nós temos que ponderar se estamos sendo fiéis ao Senhor ou não. Porque quando nós deixamos de ser fiéis ao Senhor, nós deixamos de ser noiva de Cristo e passamos, por conta da infidelidade, a agirmos como uma igreja que é prostituta. A prostituta, ela é infiel. Essa é a verdade. Ela é infiel. Ela não guarda os ensinos. A sua doutrina, a igreja que é prostituta, a sua doutrina, ela é falsa. Os seus ensinamentos são falsos. Existe uma mistura no meio dela. A todo momento ela ensina coisas que não são verdadeiras. A todo momento ela pratica coisas que não fazem parte do Evangelho. Existe uma mistura de coisa dentro dela que faz com que ela perca a sua fidelidade ao Senhor. E aí, qual é o meu papel? É preparar uma igreja que seja fiel ao Senhor. Meu papel é preparar um povo que seja fiel ao Senhor. Então, mais uma vez, repita assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a ser fiel. Diga: fiel ao Senhor. Amém? Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A segunda diferença é que a noiva, ela se separa do mundo. A igreja que é noiva, ela procura se separar. Ela procura ter uma vida consagrada. Ela procura ter uma vida distante do pecado. Se nós queremos ser a noiva de Cristo, nós precisamos ter uma vida distante do pecado. Precisamos renunciar ao pecado e nos consagrar ao Senhor. Nós, como igreja, irmãos, nós precisamos entender que o pecado, ele traz contaminação para a nossa alma, para a nossa vida. A noiva, ela se separa. A igreja que é noiva, ela se consagra para o seu noivo. Ela procura viver uma vida consagrada para o Senhor. Porque nós entendemos que a igreja que ela é chamada de prostituta, ela age de maneira diferente. Ao invés dela se separar do mundo, se consagrar a Deus, ela traz o mundo para dentro dela.
você for em algumas denominações, para participar de um culto, a sensação que dá é que você está participando de um show. Luzes, fumaça, artistas, cachês, pessoas que cobram altos valores, músicos que cobram altos valores, pastores que têm seus salários absurdos, e o mundo ali, e você encontra pista de skate dentro dela, você encontra danças que não são espirituais no meio dela, e a igreja está se prostituindo e as pessoas não estão percebendo, porque o culto ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser voltado para adorar ao Senhor. E nós, como noiva, nós temos que ter um cuidado para que o mundo não venha entrar para dentro da igreja. Porque se nós não nos separarmos, se nós não nos consagrarmos, sem percebermos, nós iremos estar nos prostituindo espiritualmente falando e deixando de ser aquela que é chamada de noiva de Cristo. Nós temos que ser uma influência lá no mundo e não permitir que o mundo seja uma influência na nossa vida. Nós é que temos que causar influência para trazermos as pessoas para o Senhor e não permitir que as pessoas venham nos influenciar. Sabe o que é triste, irmãos? É que é difícil trazer alguém do mundo para cá, mas as pessoas que estão no mundo têm uma facilidade muito grande de tirar daqui para lá. Convites, festas, shows e tantas outras coisas que têm levado as pessoas a saírem da presença de Deus e se contaminarem com esse mundo. Então, a igreja que é noiva, ela não pode permitir que o mundo entre dentro dela. Quando os irmãos vêm aqui, a proposta que nós temos é: venham para que juntos nós possamos adorar ao Senhor. A nossa proposta é: venham para que juntos nós possamos glorificar o Senhor. E não para que os irmãos cheguem aqui e a gente solte luzes e solte fumaça e parece que ele está sendo apresentado no show, ao invés de estar sendo apresentado um culto de adoração. Existe, irmãos, uma grande diferença da igreja que é chamada de noiva de Cristo para a igreja que é considerada uma prostituta. E o nosso papel é ensinar, porque perto está o Senhor. Amém? Repita-se comigo: Senhor Jesus, me ensina a ser uma influência no mundo. Diga: Senhor Jesus, eu não aceito que o mundo venha me influenciar a ponto de me tirar da tua presença. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. 6 diferenças entre a igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A terceira diferença é que a noiva é obediente à palavra. A noiva de Cristo, ela é obediente
Porque a noiva de Cristo, ela é obediente à palavra. Nós colocamos 7 valores para reger a nossa igreja. Entre esses valores que nós temos aqui, princípios, é a obediência da palavra de Deus. Porque nós entendemos que somente obedecendo é que nós nos tornamos noiva. É somente obedecendo a palavra, irmãos, que nós nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus. Não há como se enganar quanto a isso. Quando eu não obedeço a palavra do Senhor, eu desagrado a Ele. E a característica da noiva é que a noiva, ela é obediente à palavra do noivo. Ela é submissa à vontade do noivo. E nós somos uma igreja, irmãos, submissa à palavra de Deus. Porque esse é um princípio. A igreja que é prostituta, ela tem uma aparência de igreja. Você vai entrar, você vai falar, poxa, que parece ser uma igreja. Mas você não vai encontrar transformação na vida das pessoas. Por quê? Porque é a palavra que liberta, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando não se tem a palavra de Deus sendo ministrada, sendo ensinada da forma correta, não há libertação, não há transformação. Quando você entra numa igreja que não tem compromisso com a palavra, que prostitui-se mediante a palavra, você vai observar que boa parte das pessoas que ali vão continuam sempre do mesmo jeito. Você não vê mudança nas atitudes, você não vê mudança no comportamento, você não vê mudança nas ações. Não há mudança, porque a igreja está se prostituindo em relação à palavra. E nós, como igreja, nós estamos submissos à palavra do Senhor. Glória a Deus, Pai. A palavra do Senhor, ela tem prioridade aqui. A palavra do Senhor, ela tem vez aqui. A palavra do Senhor é a maior autoridade desse lugar, porque a palavra do Senhor é o próprio Cristo, o Verbo vivo. A igreja que é chamada de prostituta, ela não tem compromisso com a palavra. E aí, por conta disso, você não vê mudança, você não vê transformação. E se nós queremos ter a nossa vida transformada, nós precisamos ter a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Bate no seu peito assim, diga: Senhor Jesus, eu quero esconder, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É através da tua palavra que eu serei chamada de noiva do Senhor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. A prostituta, ela não guarda a palavra, ela não tem compromisso com a palavra, porque se a palavra for ensinada, o povo
povo se liberta, o povo se transforma, o povo sai dela. 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A quarta é: a noiva está se preparando para a boda do Cordeiro. A todo tempo, irmãos, nós estamos ensinando que o Senhor Jesus está às portas. A todo momento nós estamos aqui orando, pregando, ensinando que o Senhor Jesus está voltando. E quando nós falamos que o Senhor Jesus está voltando, nós estamos dizendo para você: olha, se preparem, coloque a sua vida no centro da vontade de Deus, para que quando Ele vier, nós possamos ser abraçados e levados pelo Senhor. A igreja que é noiva tem que estar preparada, como aquelas 5 virgens que tinham azeite, que tinham unção de sombra. A prostituta, irmãos, ela não está preocupada com a volta do Senhor, ela está preocupada em viver os prazeres que o mundo tem a oferecer. A preocupação da igreja prostituta é poder viver o prazer que tem no mundo. Mas a preocupação da noiva é se ela vai estar preparada quando o noivo vier. Precisamos nos preparar, irmãos, porque a cada dia os sinais se tornam mais iminentes. Quando você vê os jornais, quando você lê as notícias, o que está acontecendo pelo mundo afora, o que está acontecendo no nosso país, nós conseguimos perceber que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí eu preciso, como noiva, esperando o seu noivo, estar preparado para quando ele vier. Você está se preparando para a vida do noivo? Você tem se preocupado como está a sua vida diante de Deus? Porque nós, como noiva, ensinamos que é uma necessidade você se preocupar. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Ou você só se preocupa com as coisas que esse mundo tem a oferecer? Porque a prostituta, ela só se preocupa com as coisas do mundo. Mas a noiva, ela está a todo momento preocupada se ela está na condição que agrada o seu noivo. Ela está a todo momento se preparando para a volta do noivo. Essa é uma das características da noiva de Cristo. Ela está se preparando para a vida do noivo. Amém? Você precisa estar preparado para a vinda do Senhor. Não é história de carochinha, porque se fosse, as profecias não estariam se cumprindo. Estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Até aqueles que são céticos, muitas das vezes, fazem comparações com a Bíblia, com as coisas que estão acontecendo pelo mundo afora. Então, noiva de Cristo, se prepare para o dia das bodas, do casamento em que nós teremos com o Senhor. 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A quinta diferença: a noiva, ela é guiada pelo Espírito Santo. A todo culto, quando nós oramos, nós falamos: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio. O Senhor tem liberdade em nossas vidas.
O Senhor tem liberdade nesse lugar. A noiva é dirigida, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Quem é que te guia? Quem é que te conduz? Quem é que dirige os seus passos? Quem é que dirige os seus pensamentos? Quem é que dirige os seus desejos, as suas vontades? Porque quem faz tudo isso na vida da noiva é o Espírito Santo. Se você é a noiva de Cristo, você vai permitir que o Espírito Santo venha te guiar, venha te conduzir. Você sabe quem é que conduz a igreja chamada de prostituta? É o espírito de engano, é o espírito de mentira, é o espírito da falsidade. A prostituta, ela só sabe enganar, ela seduz, ela engana, ela desvia as pessoas do caminho do Senhor sem que as pessoas percebam. As pessoas estão lá pulando, dançando, achando que estão agradando a Deus sem estar. O culto nessas igrejas chamadas de prostitutas, segundo as Escrituras, deixou de ser espiritual, se tornou festa, mas não uma festa espiritual, porque o Senhor se agrada de festa, mas se tornou uma festa mundana, uma festa gótica, um comportamento parecido com os dos góticos. Você chega, o ambiente, em vez de ser iluminado, o ambiente é todo trevoso. Por isso que o Senhor disse: haja luz. O Espírito Santo precisa ser a luz que ilumina as nossas vidas. O Espírito Santo precisa ser aquele que nos conduz. Nós não podemos permitir que o espírito de engano venha fazer parte do nosso meio, do nosso ciclo, nem da nossa vida. Porque o espírito de engano, ele age no meio da igreja que se prostitui, que seduz, que engana, que ilude, que desvia as pessoas do caminho de Deus. 6 diferenças da igreja que é noiva para a igreja que é prostituta. A sexta e última coisa que eu escrevi aqui é que a noiva, ela ama o seu noivo. Nós estamos aqui como igreja porque nós amamos a Jesus. Nós estamos aqui por amor, porque fomos alcançados pelo amor de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é feito por meio do amor. Cada obra social, cada oferta voluntária, cada glória, cada aleluia, cada coisa que é feita aqui é feita por conta do amor de Deus que arde em nosso coração. A igreja que é prostituta, ela se aproxima do noivo por conta daquilo que o noivo pode oferecer. A prostituta não ama ninguém, irmãos, nem a ela mesma. E tudo que a prostituta faz, ela faz por interesse. O que o noivo pode me dar? O que o noivo pode me oferecer? O noivo pode me dar casa? Não, eu quero esse noivo. O noivo pode me dar carro? Então eu quero esse noivo.
O noivo pode me dar dinheiro, então eu quero esse noivo. O noivo pode me dar prosperidade, então eu quero esse noivo. Quando você serve a Jesus por aquilo que Ele pode te dar, você serve não por amor, mas por prostituição. Agora, quando você serve a Jesus por quem Ele é, aí você serve com amor. Você se torna noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Se Deus me der saúde, glória a Deus. Mas se Ele não me der a saúde, eu vou continuar glorificando a Deus, porque eu o sirvo não por aquilo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. Tendo saúde, Ele é Deus, e não tendo saúde, Ele continua sendo Deus. Porque eu entendi que eu preciso ser noiva e não uma prostituta. Muitas pessoas abandonam porque às vezes não recebe aquilo que gostaria. E quando você só serve por aquilo que Ele pode te dar, você está se prostituindo sem saber. Nós somos a noiva de Cristo ou nós somos a prostituta do Senhor? Você sabe, uma das expressões que existe no meio evangélico, talvez você nunca tenha ouvido, a chamada de prostituta gospel. A prostituta gospel é aquela que se vende interesse. E tem um monte de prostitutas e prostitutas gospel no meio evangélico. Tem pastores que, se não receber salário, não vão pastorear a igreja. Só pastoreia se tiver salário. Tem cantores que, se não receberem salário, não cantam. Não recebeu o pagamento, chama para vir aqui por amor, para ver se vem aqui por amor. Você serve ao Senhor porque você o ama, ou você só serve ao Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida? Essa é a diferença da noiva para a prostituta. Eu queria terminar perguntando a você: você se considera a noiva do Senhor ou uma prostituta? Aqui a nossa proposta é ensinar aos amados irmãos a serem noivas do Cordeiro, a se prepararem para a vinda do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: esse tipo de mensagem não é uma mensagem atrativa, não atrai multidão, mas os poucos que ouvem, entendem, alcançam a salvação. Pode não atrair multidão, mas promove salvação para quem recebe. A mensagem que foi pregada por Jesus não atraía muito bem as pessoas, porque era dura, confrontava, desafiava as pessoas a abandonarem o pecado, desafiava as pessoas a abandonarem o erro, e por isso muita gente abandonava o Senhor no meio do caminho. A nossa proposta é viver um evangelho que é genuíno, mesmo que não atraia multidões, mas que tem compromisso com a verdade de Cristo. Essa é a nossa proposta. Pastor, eu não gostei da mensagem, eu sinto muito, mas antes de eu assumir um compromisso com você, primeiro eu assumi um compromisso com Deus.
Mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Eu preciso te ensinar para que naquele grande dia, quando o Senhor me perguntar, eu possa falar para Ele: Senhor, eu ensinei a verdade, eu ensinei o caminho do Senhor. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.